Olá, sejam bem-vindos. Bora para mais um dia de leitura. Hoje leremos o capítulo Josué 14, 12 ao 14, né? Isso. Josué 12 ao 14. Os capítulos 12 de Josué até o 14. Primeiramente, vamos orar. Vamos orar. Isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos a salvação nessa leitura, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor me ajude a ler a tua palavra com mais clareza. Me ajude, Deus, me dê sabedoria para que possa crescer em entendimento mediante a tua palavra, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, por todos os milagres, por todas as ajudas que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem por todo o amparo, Deus, que o Senhor tem nos fortalecido em relação à tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor toque no meu coração, que me transforme na pessoa cada dia melhor, que eu possa conseguir fazer as coisas eh, mediante a tua vontade, que eu possa conseguir fazer as coisas de forma mais eh, clara possível, que possa a minha leitura ser cada dia melhor, Pai. Enfim, ó Deus, mas também tenho que te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, por todos os milagres, por todas as coisas, por todos os livramentos. Enfim, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Bora. Vamos ler Josué 12 ao 14. Reis derrotado a leste do Jordão. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale de Arnon até o monte Hermon, e incluía toda a terra do lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que viviam em Hesbom. Seu reino abrangia Aroé, à beira do vale Arnon, e se estendia desde a cidade do meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o Mar da Galileia ao norte até o Mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Jesimote e, mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Baçã, e o último dos derrotaram Og, rei de Baçã, e o último dos Refaíns, que viviam em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o monte Hermon até Salga, ao norte, toda a região de Baçã, a leste, até a divisa dos reinos de Gerson e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade, até a divisa com Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade, e à meia tribo de Manassés. Reis derrotados a oeste do Jordão. Esta é a lista dos reis de Josué, e os israelitas Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram,
a oeste do Rio Jordão, desde Baal-Gad, no vale, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o Vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Esses são os reis que Israel derrotou. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmote, o rei de Laquis, o rei de Eclon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, isso mesmo. O rei de Maqueda, nome difícil, hein? O rei de Betel, o rei de Tapuá, na verdade, né? O rei de Éfer, o rei de Afque, Afque, né? Não tem um acento ali. O rei de Massaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron, Meron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquineon, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote Dor, o rei de Goim, em Gilgal, o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Caraca, 31 reis, muita coisa, hein? A terra ainda por conquista. Josué era idoso, e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos Gessuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, a divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Hum, tá, pelo que deu para entender, tinha muita coisa para ser conquistada ainda, né? Abrange o território de 5 governantes filisteus: de Gaza, de Asdote, de Ascalon, de Gade e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Áfique, na divisa dos amorreus, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até Amate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Mis, Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar essa terra não deixem, portanto, de dar essa terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei.
Dividam todo esse território como herança entre as novas Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A terra é dividida a leste do Jordão. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroé, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade do meio do vale, passando pelo Planalto, além de Medeba, até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bassã, até Salcar, né? É isso mesmo. E também todo o reino de Og, rei de Bassã, que havia reinado em Astarote e em Edrei. O rei de Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Aqueles que fez o acordo, né? Acabou sendo, enfim, uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Aos Levi não tinha porção de terra. A terra entregue à tribo de Ruben. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroé, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade do meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto, Dibon, Bamote, Baal, Bet Baal, Meon, Jazar, Gedmote, que? Mote, né? Gedmote. Que nome difícil, trava-língua. Gedmote, Mefaate, Criate, Criataim, Sibimar, Zerete e Saar, na colina acima do vale, Bet-peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom. O rei amorreu que havia reinado em Hesbom, o rei amorreu que havia reinado em Hesbom. Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zu, U e Reba, príncipes que habitavam na região, príncipe que habitavam naquela região e eram aliados de Sião. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rei Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar,
todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroé, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Aram, Bet-Nimrá, Sucote, Zafon e o restante das terras de Sião, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia. E depois fazia uma curva para o oeste, para o leste. Na verdade, é isso, para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. A terra entregue à meia tribo de Manassés. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bassã, todo o antigo território do rei Og, e as 60 cidades de Jair, em Bassã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão das terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. 14. É 14, né? Acho que eu li o... É isso mesmo. A terra dividida a oeste do Jordão. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras de Canaã. Não, as terras em Canaã designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de Josué haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Caleb pede sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estamos em Gade Barneia. Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estamos em Gade Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas seus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente:
A terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, agora como você vê, em todos, agora como você vê, em todos esses 45 anos desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra, você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estivesse comigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné. Ele deu Hebron como sua porção de terra. Até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, Hebron era chamada de Arpa, em homenagem a Arba, um grande herói. Em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da terra. E a terra descansou da guerra. Interessante, né? 85 anos e ainda continua forte. Caraca. Mas é isso. Amanhã estamos de novo aí. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Era até o 14 mesmo, né? 12 ao 14, é isso mesmo. Estão terminando mesmo.